Vamos a mais uma live semanal aqui em nosso grupo Psicanálise, Filosofia e Afins. O tema de hoje é o mundo em que vivemos ou o mundo que vemos. Essa é uma questão filosófica, no entanto, também não destituída de valor prático. Ela é diferente de uma outra questão filosófica que nós podemos fazer um brevíssimo mesmo apanhado de uma pergunta que é a seguinte: o mundo existe? Significa o que é isso? O mundo em que vivemos, ele é real? Por exemplo, há algumas visões filosóficas de que nós poderíamos estar enganados pelos nossos sentidos e nós viveríamos em uma ilusão. Essa visão, por exemplo, ela tem uma proposta antiga a partir do hinduísmo, onde os indianos, na antiguidade da Índia, eles colocavam sobre Maya, uma palavra que significa ilusão, onde nós estaríamos imersos em um corpo material e o que nós veríamos seria puramente ilusório, não a realidade. Fazendo um grande salto na história, para não passarmos aqui por Kant, Berkeley e outros nomes da filosofia, do pensamento universal, nós vamos ter também uma teoria no mundo atual que diz o seguinte: nós não seríamos cérebros em um tanque? E se nós somos cérebros em um tanque, não teria aí cientistas nos manipulando as nossas percepções? E isso não daria a nós aquela colocação como no filme Matrix, Nós estaríamos vivendo na Matrix e teríamos então que tomar pílula vermelha ou Red Pill, a fim de que nós saíssemos da Matrix, nós viéssemos a encontrar a realidade. Mas como nós sairmos, enquanto cérebros em um tanque, manipulados, se o que nós percebemos vem justamente das nossas percepções, e as nossas percepções, colocando-se em imagens no cérebro, haveria de nos dar toda a característica de uma realidade. E como nós perceberíamos essas imagens? Como nós nos veríamos como um cérebro em um tanque? É uma questão colocada, parece meio louca, não é? Mas dizem que os filósofos ficamos mesmo a viajar na maionese, Muitas vezes é isso que muita gente pensa até da filosofia. Mas deste brevíssimo apanhado, partindo para o tema, o mundo em que vivemos, ou o mundo como vemos, nós precisamos pensar de que forma nós podemos entender a expressão o mundo em que vivemos. Muita gente fala assim: o mundo em que vivemos, ele é dessa forma, ele não é de outro jeito. É como se diz, a vida é como ela é e não como a gente quer. Entretanto, surgem muitas teorias a respeito de liberdade, a respeito de que precisamos ser livres, de que precisamos
respeitar o modo de ser de cada um, mas a gente se esquece que mesmo que nós falemos em defesa de que cada um vive do jeito que quer, mas é interessante que quando acontece com pessoas amigas, com familiares, situações em que, sendo fora do nosso círculo, nós respeitamos, nós falamos com paciência, com calma, com serenidade, mas quando é dentro do nosso círculo, nós ficamos chocados, nós dizemos como pode essa pessoa agir dessa forma, como essa pessoa ela está fazendo isso, por que ela se colocou em tal posição. E aí a gente começa a verdadeiramente perceber que o mundo em que vivemos, ele é diferente do mundo como vemos. Porque o mundo em que vivemos, ele é feito de outras pessoas, ele é feito de objetos diversos, e ele não é uma representação de nossa vontade, né? Ele ele faz com que nós tenhamos as percepções do que se está ao nosso entorno, ao nosso redor, e essas percepções serão colocadas e pensadas de acordo com o que nós construímos em nossa história enquanto sujeitos. Como que nós vemos determinado objeto? Nós o desejamos? Nós não o desejamos? Ele tem importância para nós? Ele não tem nenhuma importância para nós? Até que ponto uma ideia ela tem para nós um valor específico? Eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Estava conversando com amigos via WhatsApp essa semana e um deles falou assim: olha, eu participei de uma live e tinha umas meninas, uns meninos lá, jovens, uns de 18 a 20 anos, e muitos desses jovens e dessas jovens, eles tanto pediam a colaboração em Pix, mas também alguns falavam assim: que vontade de comer um lanche no McDonald's hoje. Que vontade de comer uma comida japonesa hoje. Se alguém puder, né? E deixava o endereço no chat. Se alguém puder fazer essa doação, né? Ficaremos agradecidos. E esse colega falou: Léo, engraçado que as pessoas, alguns, seja para os meninos, seja para as meninas, falavam assim: vai chegar aí agora, daqui a pouco a pessoa estava mostrando que estava comendo comida japonesa, uma outra estava mostrando que estava comendo um lanche do McDonald's. E ele falou assim: puxa vida, tanta gente passando fome, tantas pessoas precisando, e o pessoal doando lanche, comida japonesa para aqueles jovens. Aí eu falei assim: num primeiro momento a gente até pensa isso, porque a gente está naquele mundo em que o nosso olhar começa aí a desrespeitar a liberdade do outro de pedir e a liberdade do outro de atender aquele pedido, né? E a gente pensa assim: mas por que não pensar naquelas pessoas que passam fome? Eu falei assim: vamos tentar ampliar nossos
horizontes de pensar. Eles estão ali, esses jovens, essas jovens, falando de assuntos os mais diversos, que interessa a alguns outros jovens, até alguns mais adultos, como, né, como você, mais adultos no sentido de ter uma idade, né, mais avançada do que a desses jovens, dessas jovens. E o que aconteceu? Aqueles que poderiam de repente falar assim, olha, entre eu doar um Pix, vamos pensar até no sentido econômico, entre eu doar um Pix de repente aqui de R$ 50, de repente um lanche aí vai custar aí uns R$ 30, mas uma entrega 5,35, aí economizei R$ 15 e a pessoa lá ficou satisfeita. Ou a pessoa pensou, tá fazendo o trabalho dela, a gente doa se quiser, eu vou dar o lanche se eu quiser, comida japonesa se eu quiser, italiano, francês, que seja, um churrasquinho, qualquer coisa, e vou estar lá porque essa pessoa merece, parece ser gente boa, tá ali fazendo uma live. E olha só essa expressão, parece ser gente boa. O que diz o quê? A pessoa só está vendo aquela figura ali virtualmente, não na realidade. Aí um amigo ficou assim, falou num áudio, né? Eu não pensei por esse lado. E aí ele estendeu o pensamento e falou, se a gente pensar que nós vivemos em um mundo, aqui no nosso país, o Brasil, onde a ideia do capitalismo, né, é forte, então é a moeda de troca, né? Uma pessoa fala um assunto e um outro doa lá um lanche, um churrasco, um almoço, uma janta, né? Ou mesmo faz a doação de um Pix. E, né, Leonardo, é voluntário, né? Não é querendo, eu falei. E nós podemos pensar também que eles podem fazer isso e você não sabe se eles atendem algumas instituições, né, em que pessoas que passam dificuldades se abrigam nelas e eles fazem aquelas doações lá. Nós não temos esse conhecimento, não temos acesso a isso. E isso diz para nós que muitas vezes o nosso julgamento ele faz com que o mundo em que vivemos seja o mundo que vemos. Porque nós ficamos na nossa bolha e o mundo em que nós vemos passa a ser aquele. Um exemplo. Quanto a essas questões dessa forte polarização política que não está só no Brasil, não, está no mundo. Quantas vezes falei para um outro colega que ficou falando assim, quem vota em Bolsonaro é um mau caráter, é uma pessoa que não presta, é uma pessoa desonesta, é corrupta. Ele está julgando a pessoa pela intenção de voto da pessoa em um candidato. Não quer dizer que essa pessoa exatamente seja mau caráter. Já outros falavam assim, tá mais do que provado que o Lula é um criminoso. Então, quem vota no Lula é tão bandido, defensor de bandido quanto ele. São falas simplistas, são falas verdadeiramente de uma ignorância imensa, porque essas pessoas não conhecem o viés político, né? Seja de um lado, seja de outro. Estou falando aqui, por favor me entenda, em relação ao viés político. Quais são os programas políticos de um partido e de outro partido? Qual é o programa do Partido Liberal? Qual é o programa do Partido dos Trabalhadores? E não ficarmos apenas nos baseando em falas e também criticarmos, buscarmos ter o pensamento crítico das falas desses líderes. Por exemplo, há pouco tempo, né, foi colocado no discurso
do atual chefe da nação, o chefe do Estado, que o presidente da Colômbia estava liberando jovens da prisão e que é isso que o maior adversário político dele iria fazer aqui no Brasil. Só que ele mostrou o desconhecimento de que o atual presidente da Colômbia está a fazer um trabalho não é para soltar todos os jovens que estão presos, mas sim para avaliar, reinvestigar aqueles jovens que estavam lutando por determinadas causas sociais e que foram presos. E não são jovens que cometeram atos criminosos. E é um número relativamente pequeno em comparação àqueles que estão presos. Então a gente precisa ter esse pensar crítico, mesmo aqueles que estão a favor, né, dessa pessoa que é o atual chefe do Estado no Brasil, que a gente possa, mesmo aqueles que estão a favor, pensarem exatamente e não saírem a acreditar porque não, eu gosto dele, eu gosto dela, e porque ele ou ela falou, é a verdade. Porque aí o mundo que a gente vai viver é um mundo de quê? É um bom chefe da nação, é uma boa chefe de nação, é um bom estadista, é uma boa estadista, está realmente defendendo o povo, está tirando o Brasil de uma posição em que possa entrar para ser um país comunista. E aí a pessoa fala isso, mas não sabe o que é comunismo. Vejam bem, eu estudo várias obras de autores liberais, porque o meu viés político é mais para esse lado, né? Defendo o direito à propriedade privada, defendo o direito de cada um expressar-se conforme deseja. Expressar-se não é só em palavras, em pensamentos. Claro que nesse viés liberal com limites, respeitando legislação, respeitando ao outro, né? Sem cometer injúrias raciais, sem cometer atos homofóbicos, com limites. E defendo a forma de expressar, também a forma da pessoa se vestir, né? Não é porque uma mulher está usando uma mini saia que então essa mulher está se oferecendo, né? Ou porque ela está com uma roupa considerada mais sensual, porque ela está em um bar e ela está ali buscando homens. Ela pode estar ali bebendo a sua cerveja, o seu chopp ou o seu vinho e está simplesmente fazendo o seu momento de higiene mental. Só isso. E é um direito que assiste a ela. E é um dever nosso de respeitar. E não é um direito do homem de chegar, né, para aquela mulher, dar a ela uma cantada e se ela nega, ele considerar que ela está se fazendo de difícil e continuar a cantando. Isso já é assédio. É preciso receber o não e se calar. Não. A pessoa já deu não. Pergunta se é um homem desse, heterossexual. Se um homem homossexual lhe dá uma cantada, ele diz não, e o homossexual continua, o que é que ele vai ter por reação? Precisamos pensar a respeito disto, a fim de que a gente veja que o mundo em que esse homem vive é um mundo machista.
E o mundo que aquela mulher vive também é um mundo machista, mas que quem teve o ato machista foi aquele homem. E que aquela mulher também não deve ser tida como uma feminista que ela pode não ser. Ah, essas feministas tolas que estão querendo acabar com o homem. Então, não se tem nem a noção do que é feminismo, nem se sabe nem as teorias feministas. E eu nem vou entrar nesse assunto, que eu não me considero aqui em um lugar de fala para falar sobre isso. Posso falar? Posso, mas preferível que uma mulher fale sobre isso. Só dei exemplos aqui. E outra situação, né, voltando à questão do comunismo, o que é o comunismo? Vamos aproveitar para a gente esclarecer isso. Então eu esclareci que eu tenho mais um viés liberal, logo de direita, não de extrema direita, por essa minha forma de pensar, e que pode até se mesclar, uma coisa interessante, né? Pode se mesclar esse viés liberal com um certo viés progressista, né? É o chamado pluralismo político, pluralismo cultural, né? Já que o viés progressista é a esquerda, né? Mas eu penso que não impede o fato de eu ter um pensamento mais para um viés liberal de eu defender determinados movimentos sociais. Eu não sou impedido disso. E o comunismo? O que é? É uma utopia. Não tem essa de que o Brasil será comunista. Porque comunismo, Karl Marx fala que o capitalismo entraria em uma crise. Falando bem resumidamente, dessa crise do capitalismo se faria o socialismo em países diversos, isso haveria de abranger-se, onde o Estado, sim, é forte, é ele que regula, é ele que dá as diretrizes, e onde a ideia é de que todos tenhamos as nossas necessidades básicas supridas. E ao se fazer isso pelo mundo, se avançaria para um comunismo, onde todos haveriam de ter tudo. Só que ter tudo em que sentido? Ter tudo o que necessita. E não aquela ideia que é uma ideia que muita gente tem, que é uma falsa ideia, de que todos teriam tudo igual. Ó, a casa do Leonardo é assim, a minha casa também é assim. Ó, o Leonardo tem um guarda-roupa com livros lá em cima. Ó, lá na minha casa também vai ser assim. Ó, o Leonardo come arroz, feijão, 2 ovos cozidos, um pedaço de bife e uma salada. Na minha casa também vai ser assim. Não, essa não é a ideia. O Friedrich Engels, né, no livro sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, ele vai falar que a igualdade não vai ser, segundo a utopia comunista, de que todos tenham tudo igual, porque quem mora, por exemplo, e dá o exemplo nos Alpes suíços, uma região então mais rural, não vai ter as mesmas necessidades de quem mora na Paris, uma cidade urbana. As necessidades serão diferentes. A questão aí é de que as necessidades de cada qual possam ser supridas. Como fazer isso? Não vou entrar aqui nesse mérito, até porque nem tenho conhecimento profundo para estar avaliando isso, né? Mas aí quando se fala assim, temos que tomar cuidado, temos que lutar para que o Brasil permaneça sendo uma barreira ao comunismo. É uma fala simplista, uma fala realmente que nota a ignorância de quem não está ali, né? Não estudou, não leu
as obras de Karl Marx, de Engels, e precisamos ler. Olha, você está querendo então que eu leia e eu me torne socialista, que eu me torne comunista? Não. Assim como digo para aqueles que têm um pensamento e conhecem, estudam as obras de Karl Marx, possam ler as obras dos autores liberais. Para se tornarem liberais? Não. Para poderem perceber contrapontos às teorias que eles defendem e de repente avançar as suas ideias em alguns sentidos, bem como aqueles que são liberais buscarem estar também prestando atenção às propostas, né, da oposição, para tentar também avançar em seus pensamentos e ver, não, isso até que é bacana. Então a gente precisa refletir, porque isso traz reflexos em nossa vida diária, em nossa vida cotidiana. Porque nessa polarização política nós ficamos no mundo em que vivemos, defendendo determinadas propostas, determinados conceitos, às vezes com unhas e dentes, e até agindo com desrespeito. Dificilmente, no mundo em que vivemos, que é um mundo virtual, que é um mundo digitalizado, quando nós estamos aqui fazendo uma live, ou quando nós estamos, eu vejo isso em muitos grupos no Facebook, no WhatsApp, em que se colocam determinados posicionamentos e algumas pessoas respondem com risos, com falas que, na verdade, parecem ter um sentido só de uma brincadeira. Mas nessas brincadeiras se ofendem. Essas brincadeiras dizem de que uma outra pessoa, né, que leu determinado comentário, que assistiu determinada live, coloca a sua opinião sem um fundamento, sem uma amplitude de olhar sobre aquilo. Por isso que Humberto Eco disse, né, que com o advento da internet, os idiotas tiveram voz. Os idiotas e os imbecis ganharam voz. Porque agora todo mundo dá seus palpites, dá suas opiniões. Quando antes eram só verdadeiramente os pensadores e os intelectuais que falavam. Mas eu concordo com o professor Leandro Carnal. É preciso que os idiotas e os imbecis tenham voz. Porque os intelectuais continuarão tendo sua voz e serão lidos e ouvidos por aqueles que realmente querem ampliar seus horizontes. Mas tem determinados assuntos, como no começo, né, quando eu falei de uma questão essencialmente filosófica, o mundo existe, né, onde trouxe aqui teorias em relação à ilusão, né, que as percepções nos iludiriam, em relação ao que é real, de que isso não interessa, né? Vamos usar uma expressão assim, é um Zé da esquina, é uma Maria da esquina. Não interessa. O que isso vai impactar no preço do pão que essas pessoas compram na padaria? O que isso vai impactar no preço da carne que essas pessoas compram em supermercados, em açougues? Nada. Assim como falar que foi descoberta a estrela X, uma nova galáxia, não traz para eles impacto algum prático em suas vidas. Então por que se interessarem sobre isso, se estão ali passando dificuldades? E aí eu lembro daquela música, né? Que não esqueci o grupo musical que canta, mas que diz assim: eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. É uma música
reacionária, é uma música de revolta para com o sistema, sim, é uma música crítica, sim. Mas colocando no contexto que estamos falando aqui, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. O Zé Ninguém está nas lutas. O Zé da esquina, a Maria da esquina, a Maria Ninguém está nas lutas. Não importa o que políticos, outros falam e brigam, né? Claro, não importa se isso não impactar, né, diante de propostas legislativas de sancionamento de determinadas leis na vida prática, né, dessas pessoas. Agora, falou sobre aquilo, sobre isso, falou lá do presidente da Colômbia, falou do adversário político. O que essas pessoas têm a ver com isso? Na mente delas, nada. Não traz impacto para a vida prática delas. A priori, não traz. Né? Mas a gente pensar que essas pessoas, ao serem esclarecidas sobre essas questões políticas, elas começarem a desenvolver um raciocínio crítico, um pensamento crítico, aí a coisa pode mudar de figura. Elas podem dizer, não, isso impacta na minha vida sim, porque se é desse jeito, será que a criminalidade vai aumentar se tal adversário político ganhar? Será que esses movimentos sociais esclarecidos, essas pessoas que são jovens ligadas a certos movimentos sociais soltos, será que eles vão fazer alguma revolução que vai impactar a minha vida, vai mudar e vai ser para melhor? E aí elas começarão, né, a se interessar por esses temas. Por quê? Isso já vai impactar no mundo em que elas vivem. Já vai impactar na sua economia, nos seus bolsos. Então precisamos estar a fazer um trabalho dessa percepção, dessa diferença do mundo em que vivemos e o mundo como vemos. E não buscarmos fazer do mundo como nós vemos o mundo em que vivemos, onde nós vamos desrespeitar interesses, posturas e liberdades de outros. Porque se eu quero um mundo como eu vejo, eu restringo esse mundo à minha forma de ver. Eu não vou ver com mais olhos, até porque eu só tenho dois na face. Eu não abrangerei o meu pensamento porque eu sou um conjunto de pensamentos outros pelo qual eu fui influenciado. Valores familiares, valores sociais, os valores que eu vim adquirindo nesse convívio nas várias ramificações da sociedade, a família, relações profissionais, relações religiosas, relações acadêmicas. Né? Isso tudo vai influenciando a nós todos. E como que, dentro desse conjunto de pensamentos, o que eu abrangi, como pode ser assim, de eu querer colocar todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer, né? Dessa forma bem simples. Não dá. Por isso que as experiências, né, em países socialistas, penso eu, posso também estar enganado, não deram certo. Mesmo Sartre, que na sua segunda fase, convertido ao socialismo, ele, segundo alguns comentadores, ele se tornou até chato, mas ele no livro Questões de Método, ele faz algumas críticas a Karl Marx por não ver a subjetividade
da criatura humana, mas sim se colocar somente o homo econômicos, né? Só o homem influenciado pelo processo do materialismo histórico, como coloca Marx. E essa frase de que a história, né, da humanidade é a história da luta de classe, ela é contraposta por um pensador, se eu não me engano, John Kirk, um conservador, que fala, não, a história da humanidade é a luta das ideias. Né? São duas visões diferentes. São duas visões diferentes. Então a gente precisa perceber que se há visões diferentes, o mundo em que eu vivo, ele tem vários olhares. E o meu olhar é mais um olhar dentro desse mundo. Ele não é um olhar menor. Ele é mais um olhar dentro desse mundo. Logo, nós temos de estar atentos a determinados detalhes. Uma outra pessoa muito dada às questões de estudo, de buscar se informar, de buscar compreender algumas posições, mas a gente às vezes se auto-engana. Essa pessoa colocou para mim assim, olha, ô Léo, você fala que eu envio esses vídeos curtos para você, vídeos de TikTok, Uai e tal, e quando são questões de reportagem, né, são recortes de reportagens, você diz assim, ó, não dá para avaliar só por esse vídeo, eu vou avaliar a fala desse vídeo ao colocar minha posição para você. Agora, claro, isso dentro da minha vida corrida, tem um tempo, às vezes demoro 3, 4 dias para responder, né? Até porque não dá pra gente, né, colocar isso como prioridade, sendo que há tantas outras prioridades, né, que superem muito, né, um momento em que a gente esteja no ócio e aí a gente, né, vê essas questões. E ele falou assim, olha, você disse que esses vídeos não são sérios, que esses vídeos não dá para a gente raciocinar. Eu falei, dá para a gente raciocinar assim, em cima até do ponto que isso está sendo falado. Agora, eu pegar uma fala pequenina, de menos de 1 minuto, de um homem apontando para um livro, na mão de uma mulher, sim, defensora do feminismo, cujo título é O Homem Tem que Acabar. E esse homem dizer que, olha, ô minha senhora, minha jovem senhora, o homem não tem que acabar não, porque nós não queremos que as mulheres acabem. Qual o conteúdo do livro? Será que um livro realmente se julga pela capa? Aí eu coloquei para ele, olha, vamos expressar o seguinte aqui, vou expressar meu pensamento sobre isso. Na metodologia de leitura existem três fases. Você tem a leitura simples, né? Que é a leitura elementar, onde se você lê aba é A mais B mais A. Aba, você tem que aquilo é aba de alguma coisa. Você tem essa ideia na sua mente, você já aprendeu isso, né? Mas você interpreta até ali. Você pega um livro,
E você vê assim, teve um livro cujo título foi um professor de filosofia desse exemplo a gente em uma aula. A Queda do Império Romano. E aí ele falou que muita gente leu o título A Queda do Império Romano. E leu o livro. Quando leu o livro falou assim, mas o livro não está tratando aqui da história do Império Romano, não está falando do momento do seu auge. Aí ele falou, e vocês queriam o quê? Qual é o título do livro? Professor, A Queda do Império Romano. Pois é, o livro está tratando da queda do Império Romano, não do auge do Império Romano. Né? A gente está falando da ascensão e queda do Império Romano. Se esse fosse o título, aí o livro, se falasse só da queda, vocês teriam razão em sua crítica. Mas se o livro o tem por título A Queda do Império Romano, aí vocês têm que fazer a leitura inspecional. Ler o título da obra, ver a ficha editorial, para ver o ano, né? Para a gente saber em qual contexto histórico, social aquele livro foi escrito, qual país, qual a origem, né? Qual a natural, o autor é natural de onde. E aí, autor, autora, né? E aí se lê prefácio, apresentação, se tiver, lê o sumário para ver como um livro está planejado, como está organizado. Lê a introdução, lê o primeiro capítulo, para ver realmente do que o livro se trata. Eu fiz a pergunta, será que esse senhor leu, ao menos? Aí a resposta desse colega aqui, né? Eu sei que ele tem um viés de gostar de saber das coisas, mas nisso foi falho. E ele falou assim, mas Leonardo, né? Uma mulher feminista que defende ideias, que ele é antifeminista, que defende isso aí, e aí escreve um livro, O Homem Tem que Acabar. Só o título já me dá nojo, não leio essa obra não. Aí eu falei, você não está sabendo então qual a proposta dela. O homem tem que acabar em que sentido? É aquele homem que eu falei que chega e dá uma cantada na mulher em um bar, a mulher diz não, ele continua, e isso passa a ser assédio? É esse homem que tem que acabar? É sobre isso que ela está falando? Se for sobre isso, ela não está errada não. Agora, se ela colocar num radicalismo, como já vi, né, televisionado, determinadas feministas radicais com placas, o homem tem que morrer, aí já dá uma interpretação de uma certa ameaça. Mas mesmo assim, o início dá essa interpretação de uma certa ameaça. Mesmo assim, tem que morrer de que forma? Elas querem nos assassinar? O que está por trás dessa ideia? Ou elas querem matar um homem insensível, um homem machista, um homem que acha que a mulher deve estar numa posição marvidando o lar, que ele tem que ser o provedor? Né? Será que há esse radicalismo? Pode ter em algumas mulheres, não nego. Pode ter, mas eu particularmente não vejo muito. Né? Como foi colocado, né? Por essa pessoa, na visão de mundo que ela tem. Olha, se você abre a porta de um carro para uma mulher entrar, isso é machismo. E tem muitas mulheres feministas que falam, não, isso não é machismo não, isso é um romance. Isso é a delicadeza, é o homem ser sensível. Isso não é me colocar numa posição submissa. Agora, não também não quer dizer que eu, se sou uma mulher que estou ao volante, não posso abrir também a porta para que um homem entre. Isso não é querer derrubar o machismo. Pode até, eu entendo até que tenha, né, um gesto simbólico desse, uma mulher abrindo a porta para o homem entrar, ela está se colocando como empoderada. Ela pode até nem saber disso. Mas é um símbolo, um gestual que ela diz. Estou empoderada, eu estou dirigindo, eu estou em meu lugar, e eu abro a porta para você. Eu te dou lugar no meu espaço, dentro do meu automóvel.
né? E isso tem alguma coisa demais? Não. Por que uma mulher não pode fazer isso? Não é? E isso não é colocar a mulher na posição de igual diante do homem? E aí, fazendo essas considerações para ele em um diálogo, ele não aceitou, né, porque tem outras ideias e é respeitar, né, a ideia dele, mas também não precisamos chegar ao ponto de brigar, de discutirmos. Simplesmente ele falou: Léo, você tem sua opinião, me deixe com a minha. E eu fiquei aguardando até se ele teria alguns contra-argumentos, mas os contra-argumentos únicos que ele teve foram só de questões judiciais, de falsas acusações de mulheres e tal. E aí eu falei: olha, isso aí tem casos e casos, e não necessariamente são casos isolados, sim, mas também não são casos na maior parte do Brasil. O que se vê ainda é que ele falou assim: mas o homem passa mais violência urbana, né, é mais enquanto ao homem do que na mulher. Eu falei: porque a mulher sofre mais violência doméstica. A violência urbana realmente, as estatísticas falam que ocorre mais para o homem. Para a mulher, a violência doméstica é mais no interior do que no exterior. E aí ele também ficou assim: eu vou pesquisar mais sobre isso. Eu falei: ótimo, pesquise, vá a fundo, porque é assim que a gente deve realmente, penso, se colocar. Se eu não sei sobre algo, se eu não tenho um aprofundamento sobre determinado assunto, que eu vá buscar fontes. Mas fontes que sejam confiáveis, que a gente não pegue o Google e busque, porque o algoritmo vai dar sempre a mesma coisa, que a gente busque uma hora que seja a favor do nosso interesse, uma hora que seja contra, para a gente poder ter várias possibilidades de buscas em sites diversos e a gente poder ler opiniões diversificadas a fim de que nós formemos a nossa. E nós vejamos essas várias visões de mundo, essas várias pesquisas, essas várias possibilidades, ampliando a nossa visão, ampliando o nosso pensar, fazendo com que a gente saia da caixinha. E o que é a caixinha? É um mundo em que nós estamos vivendo, das influências familiares, sociais, nas diversas relações de trabalho, amorosas e tal. Interessante, terminando aqui falando sobre relações amorosas, as relações amorosas, elas, né, nos dão muito a calhar esse sentido de várias visões de mundo, porque um casal, seja ele heteronormativo, seja ele homoafetivo, cada um foi criado de um jeito, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de ser, cada um tem a sua visão de mundo. E isso gera diferenças. E ao gerar diferenças, geram conflitos. E ao gerar conflitos, pode-se gerar soluções quando nesses conflitos um escuta o outro e, conseguindo dialogar, tentarem chegar a um denominador comum, sempre dentro da base de um respeito. E se não chegar a um denominador comum no sentido de que a posição seja igual, porque isso pode ser impossível em alguns casos, mas se chegar ao ponto de se ter uma convergência no respeito que se tem à forma de pensar de uma e de outra pessoa, sem brigar, sem discutir, sem promover determinadas questões acaloradas. Para isso, muitas vezes, não nos basta só o conhecimento intelectual. Para isso, muitas vezes, é preciso que nós renunciemos
a determinados tipos de falas, a determinados tipos de posturas, que a gente possa compreender que é preciso nós darmos espaço a pessoas que por muito tempo não tiveram voz. Em um programa na CNN, o Leandro Carnal respondeu a seguinte pergunta: Carnal, por que você, quando está com a Gabriela Prioli, se não me engano é Maria o nome da outra apresentadora, eu me esqueci aqui, você está com as meninas, você fala pouco. E ele falou assim: olha, nós homens estivemos no lugar de fala por muito tempo, por muitos séculos. E não faz muito tempo que as mulheres adquiriram seus direitos. Ela já visto que na história do Brasil, né, em 1932, a mulher que podia votar, ela tinha que ser autorizada pelo marido. Então não faz tanto tempo assim que as mulheres adquiriram o seu direito. Depois desse ano, claro, ela adquiriu o direito de votar, né, independente de qualquer autorização e sendo de qualquer classe social. Então eu me calo para dar voz. Ele entendeu que isso é o que se chama de dívida histórica. Até porque ele é um historiador, isso facilita, né? Penso que facilita, sim. E muita gente, né, não entendendo isso, fala assim: eu não devo nada a ninguém, eu não fiz nada com ninguém. Nós, enquanto aqui, neste momento, a gente pode não ter feito. Mas até que ponto as influências sofridas de geração em geração mantiveram aquele sistema onde determinadas pessoas viviam oprimidas. E agora é a hora de nós termos atitudes, realmente às vezes, de nós queremos expressar sobre determinado assunto, nós sabermos até que nós temos uma potencialidade para falarmos, mas nós nos calarmos, nós aguardarmos, escutar aquela voz feminina tão calada por tantos séculos. E dali também, percebendo as ideias, nós buscarmos ampliar o nosso olhar. Então, é uma proposta muito interessante, onde nós homens, ao estarmos até mesmo matematicamente falando em menor número, diante de uma reunião com mulheres, onde mulheres estejam presentes, que nós deixamos falar mais. Essa é uma postura onde não é a mulher que está nos violentando, somos nós com a consciência dessa dívida histórica que nos colocamos nesse lugar. E isso é uma forma, digamos, saudável de revolução, digamos assim. Que nós possamos refletir, né? Ampliar aí a nossa visão de mundo, perceber no mundo em que vivemos, se ele não corresponde ao que nós vemos, ao que nós percebemos, ao que nós queremos, pensarmos possibilidades e não acharmos que só existe uma única possibilidade. E com reflexões vamos nos aprimorando cada vez mais na vida. Fiquem bem, até a próxima semana.